Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos hoje o PET 7, semana 1 de Química. Hoje nós vamos falar sobre conceitos de oxidação, redução, oxidante e redutor, ok? Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, se inscreva no canal Escola Online para ajudar nossa equipe Escola Online. Ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e deixe o seu like se você gostar dessa aula de Química. Também peço que nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram tá cheio de novidade, informação sobre todas as novidades que nós estamos aqui preparando para vocês. E a novidade agora é o PISME. Estamos aqui fazendo um preparatório para vocês, estudantes, se darem muito bem no PISME, ok? Eu sou a Simone, professora de Química no canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, no PET 6 nós trabalhamos o equilíbrio químico. Agora no PET 7 nós vamos iniciar o estudo da eletroquímica. Eletroquímica, professor, o que é isso? A eletroquímica é a parte da química que estuda reações que envolvem corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um fluxo. Toda vez que nós falamos fluxo, significa que é um movimento ordenado. Então, é um fluxo de elétrons que transita por um fio. Então, essa é uma definição de corrente elétrica. Então, nós vamos estudar reações que estão envolvidas com a corrente elétrica. Isso é o que nós estudamos na eletroquímica. Tal fluxo, pessoal, ele pode realizar determinados trabalhos, como, por exemplo, acender uma lâmpada, movimentar um motor, dentre outras situações que nós vamos estudar aqui nesse PET 7, ok? E aí, há dois tipos principais de processos que vão produzir corrente elétrica. Nós estudamos, por exemplo, a geração de corrente elétrica por meio de geradores elétricos, que vão transformar energia mecânica em energia elétrica. Não é o caso, nós não estudamos essa parte aqui, isso aqui concentra seu estudo lá na física. Aqui nós vamos trabalhar o estudo com pilhas e baterias, onde vai ser gerado corrente elétrica por meio de reações químicas. Então, esse tipo de reação vai ser uma das partes que nós vamos estudar aqui na eletroquímica. Nesse PET 7 da eletroquímica, nós vamos começar o estudo e nós vamos trabalhar aqui pilhas. Então, nessa primeira aula, a gente vai introduzir o conceito de número de oxidação. Na segunda aula, a gente já trabalha com redução, oxidação, oxidante, redutor e pilha, tá bom? E o que é pilha? Vai ser quando ocorre uma reação química e um dos produtos dessa reação química é a corrente elétrica. Então, é a reação química que produz a corrente elétrica. E a outra parte da eletroquímica é a eletrólise, onde é necessário uma corrente elétrica para produzir uma reação química. Para que essa reação química ocorra, tem que haver corrente elétrica, certo? Mas antes da gente ir para os conceitos das reações de óxido-redução, nós precisamos dominar um conceito muito importante, que é o número de oxidação. Bom, o que é número de oxidação? Número de oxidação é o que nós chamamos de NOx, abreviando por NOx. O NOx, ele vai representar a carga elétrica no qual um elemento ele vai adquirir quando ele vai fazer uma ligação. Essa carga elétrica, ela pode ser positiva ou negativa. Essa carga, ela depende da tendência na qual o átomo tem em atrair elétrons quando eles estão envolvidos nas ligações que realiza. Quando esse elemento tem a tendência em atrair o elétron, então ele tem a tendência em receber o elétron. Então ele fica com uma carga elétrica negativa. Já quando o átomo tem a tendência em doar elétrons, então esse átomo numa ligação química, ele tem a tendência em doar seus elétrons e nesse sentido vai ter carga elétrica positiva, certo?
E aí, nessa situação, os elementos químicos apresentam diversos números de oxidação. Isso vai depender do composto que ele é formado. Porém, alguns elementos químicos, a gente nota que eles são normalmente mais eletropositivos e outros são mais eletronegativos. E essa tendência com que esses átomos possuem faz com que o NOx deles, o número de oxidação, a carga elétrica desses elementos, sempre vai ser o mesmo, numa série de compostos diferentes. Independente do tipo de composto, a gente vai ver essa tendência sempre ser a mesma. Esses elementos possuírem sempre o mesmo número de oxidação. Então, vamos ver quais são esses elementos. Trouxe aqui uma tabela. E essa tabela, gente, ela é muito importante. Por quê, professora? Porque a gente precisa memorizar esses elementos. É muito importante a gente saber o número de oxidação com que cada elemento, nessa situação aqui dessa tabela, que são elementos que possuem NOx fixo, independente qual substância que é formada, esse elemento ele sempre vai ter aquele número de oxidação. Então, é muito importante e essencial aqui no nosso conteúdo a gente memorizar o NOx desses elementos que não variam. Então, a gente vai começar aqui com os metais alcalinos. A gente sabe que são os elementos mais eletropositivos, né, na tabela periódica. Eles, em substância composta, eles sempre vão apresentar NOx mais 1. Já os metais alcalinos terrosos também, na situação em que estiverem combinados com elementos diferentes, também vai ter NOx mais 2. Também vai ser NOx positivo, sendo mais 2. A prata, ela, quando em substância composta, vai ter NOx mais 1, zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Enxofre, ele sempre vai apresentar NOx menos 2, mas tem uma situação. Quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo. Por que, Simone, você está falando isso? Porque se na substância que tiver enxofre tiver, por exemplo, oxigênio, então o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E nesse caso, o sulfeto não terá NOx menos 2. Terá um NOx diferente. E aí, nessa situação, a gente precisa descobrir, se for o caso da questão, certo? Halogênios também, quando eles forem os elementos mais eletronegativos, eles vão ter NOx menos 1. Quando tiver esses elementos, esses halogênios, em presença de oxigênio, o NOx é variável. Hidrogênio. O hidrogênio tem uma regra. Se o hidrogênio ele estiver ligado a metal, significa que o hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo que ele. Então, toda vez que o hidrogênio estiver ligado a metal, ele vai ser mais 1. Por quê? Porque o outro elemento, no caso o ametal, ele sempre vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Já quando o hidrogênio ele estiver ligado a metal, o metal é mais eletropositivo que o hidrogênio. E nesse caso, o hidrogênio vai ter NOx menos 1. Então, essa regra aqui ela é muito importante. E por último, o oxigênio. O oxigênio, na maioria das substâncias, vai ter NOx menos 2. Porém, quando essas substâncias forem peróxidos, né? Conteúdo que foi estudado lá no conteúdo do primeiro ano, em substâncias inorgânicas, funções inorgânicas, né? Os óxidos, os peróxidos, o oxigênio admite NOx menos 1. Superperóxidos é menos meio. E quando tiver oxigênio em fluoretos, pelo fato do flúor ser mais eletronegativo, o oxigênio ele vai ter NOx mais 2 ou mais 1. Vai depender de qual for a substância, tá bom? Aí muitos estudantes falam assim, nossa, professora, é difícil decorar essa tabela, como que eu vou memorizar todos esses números de oxidação? São muitos elementos. Então vamos lá, tem uma outra forma. Olhando a tabela periódica. Por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio a gente tem que saber se o hidrogênio estiver ligado a metal, o NOx é mais 1. Se o hidrogênio estiver ligado a metal, NOx é menos 1. Agora, todos os metais alcalinos, NOx mais 1. Alcalinos terrosos, NOx mais 2. Alumínio, mais 3. Zinco, mais 2. Prata, mais 1. Os halogênios
halogênios, menos 1. Os calcogênios, na ausência de oxigênio, menos 2. Oxigênio, menos 2. Mas se for oxigênio em substância, por exemplo, em peróxido, vai ser menos 1. Em superperóxido, menos meio. E quando tiver oxigênio e flúor, vai ser mais 2 ou mais 1. Então, aqui, gente, só pela tabela periódica, a gente repetiu tudo que estava naquela tabela anterior. Viu como é fácil? É só a gente associar, fazer as associações. Certinho? Então, vamos continuar. Então, até o momento, eu falei com vocês aqueles elementos que têm número de oxidação fixo. E aí, professor, e os que não tiver, como que a gente vai fazer? É possível a gente determinar qual será o NOx dos outros elementos presentes em diferentes substâncias, de posse dos valores de NOx tabelado e das seguintes regras. Então, gente, por isso que é importante memorizar, porque a partir do momento que você memoriza aqueles NOx tabelados, nesse sentido, você consegue aqui, memorizando também essas regras, encontrar o NOx de qualquer elemento. Então, qual que é a primeira regra? A primeira regra é, se a substância for simples, independente de qual elemento seja, sempre o NOx do elemento vai ser 0. Então, por exemplo, nitrogênio aqui, ó, gás nitrogênio. Então, é uma substância simples, formada por um único elemento químico, que é o nitrogênio. Então, aqui o nitrogênio, NOx 0. Assim como os outros elementos químicos. Então, por isso que lá na tabela, eu falei com vocês, ó, é NOx... Por exemplo, dos metais alcalinos vai ser mais 1 quando em substância composta. Porque se for substância simples, por exemplo, o sódio, que é metal alcalino, vai ser substância simples, NOx 0. O sódio em substância composta, NOx mais 1. Certinho? Próxima regra. O NOx de um íon vai ser sempre igual à sua carga. Por exemplo, Na+. Então, a carga aqui é mais 1, então o NOx do sódio mais 1. O2-, então a carga aqui é 2-, então NOx menos 2. Flúor-, então carga menos 1, então NOx menos 1. Certinho? Outra regra, a soma dos NOx de todos os elementos de um composto deve ser igual a 0. E o NOx dos elementos em um íon composto deve ser igual à carga desse íon. Então, pessoal, vamos aqui aplicar todos esses conhecimentos que nós vimos aqui sobre número de oxidação fixo e as regras para a gente determinar número de oxidação daqueles elementos que não têm o número, o NOx fixo. Por exemplo, o hidrogênio tem regra? Tem. O hidrogênio, o NOx é mais 1. Toda vez que o hidrogênio estiver ligado a metal, o NOx é mais 1. Oxigênio tem regra? Tem. Oxigênio é menos 2, porque não é oxigênio nem de peróxido e nem de superperóxido. Aqui a gente sabe que essa substância é um ácido, certo? E o enxofre tem regra? Bom, se não houver a presença de oxigênio, ele é menos 2, mas tem oxigênio, então a gente tem que determinar X, ok? Essa é uma espécie aqui que não apresenta carga, então a gente vai igualar a 0. Então, 2 vezes mais 1, 1 enxofre vezes X e 4 oxigênios vezes menos 2. A soma a gente iguala a 0, ok? Então, mais 2 mais X menos 8 igual a 0. Mais 2 menos 8 menos 6. Passa para o lado de lá, mais 6. Então, o NOx, o X é igual a mais 6, o NOx do enxofre é igual a mais 6. Lembrando, gente, que aqui, número de oxidação, a gente não pode omitir o sinal mais, ok? A gente sempre tem que escrever quando for NOx positivo, o mais, quando for o NOx negativo, o menos, ok? Vamos então para a atividade dessa semana? Atividade 1. Descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, NO, no tratamento de determinados tipos de pneumonia, sendo facilmente oxidado pelo oxigênio a NO2 quando preparado em laboratório. O óxido nítrico
deve ser recolhido em meio que não tem oxigênio. Os números de oxidação do nitrogênio no NO e no NO2 são respectivamente. Então, pessoal, essa atividade pediu para a gente calcular aqui o NOx do nitrogênio no NO e o NOx do nitrogênio no NO2. Por que aqui, ó, tá óxido escrito em vermelho? É para chamar a atenção de vocês que lá no enunciado desse exercício, no material escrito do PET, tá escrito aqui ácido, tá bom? E aí eu fui lá na referência original e na verdade a palavrinha aqui é óxido. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente tem que calcular o NOx do NO e do N, né? Do nitrogênio do NO e do nitrogênio do NO2. Nitrogênio tem regra? Não tem. Oxigênio tem regra? Tem. É menos 2. Então, nitrogênio eu chamo de X e o NOx do oxigênio é menos 2. É uma substância sem carga. Então, eu tenho que igualar a zero. Então, 1 vezes X, 1 vezes menos 2. Então, X mais 1 vezes menos 2 igual a zero. Então, X menos 2 igual a zero. Menos 2 passa para o lado de lá, mais 2. Então, NOx do nitrogênio mais 2. E aqui, gente, NOx do nitrogênio X, do oxigênio, menos 2, mesma coisa, né? Então, 1 vezes X, 2 vezes menos 2, igual a zero. Então, X menos 4 igual a zero. Menos 4 passa para o lado de lá, mais 4. X igual a mais 4, NOx do nitrogênio igual a mais 4. Então, são respectivamente mais 2, mais 4, letra B. Tranquilo, né? Atividade 2. O odor característico da água sanitária ou água de lavadeira ou que boa é usado pelo gás cloro misturado a uma solução aquosa de NaOH. O alvejamento provocado por essa solução é explicado pela oxidação de substâncias coloridas, originando produtos incolores. A ação alvejante e também bactericida é causada principalmente pela presença dos íons hipocloritos, Cl-, formado no seguinte processo. Então, gás cloro em hidróxido de sódio vai formar o sal, cloreto de sódio, o hipoclorito de sódio mais água, ok? O número de oxidação dos átomos de cloro nessa reação passa de... Então, a gente tem que determinar, gente, o número de oxidação do cloro nessa espécie e o número de oxidação do cloro aqui e aqui. Então, vamos lá. Cloro nessa espécie é gás cloro, substância simples. NOx de toda substância simples é zero. Aqui, ó, o sódio, metal alcalino. Metal alcalino, gente, tem regra? Tem. Todo metal alcalino, NOx, mais 1. E o cloro? Nessa situação, na ausência de oxigênio, o cloro também tem regra. É menos 1, porque é um halogênio, ok? Então, novamente aqui, sódio mais 1. O cloro, agora a gente não pode definir como menos 1, porque tem presença de oxigênio. Oxigênio, NOx fixo, menos 2. E aqui a gente chama de X. Então, ó, qual que vai ser o valor aqui de X que vai ter a nossa expressão aqui igual a zero? Então, mais 1 mais X menos 2 tem que ser igual a zero. Então, X vai ser mais 1. Então, o número de oxidação do átomo de cloro está passando de 0 para menos 1 e mais 1. Letra D. Tranquilo, né? Atividade 3. O nitrito, que é o N2-, pode ser venenoso, apesar de ser usado em baixas concentrações para conservar carnes em alimentos enlatados. Há evidências de que ele reage com a proteína da carne e forma substâncias chamadas nitrosaminas, que são carcinogênicas, causadoras de câncer. Entretanto, uma transformação inofensiva que o nitrito pode sofrer é a passagem para o íon nitrato. Com relação ao processo descrito anteriormente, assinale a alternativa correta. Letra A. O NOx do nitrogênio aumenta de mais 3 para mais 5. Então, a gente está falando que o nitrogênio aqui, dessa espécie do nitrito, quando passa para o nitrato, aumenta de mais 3 para mais 5. A gente só vai saber isso se a gente calcular o NOx. Então, vamos colocar aqui as duas espécies. Oxigênio tem regra, nitrogênio não. Então, nitrogênio eu chamo de X,
o NOx do oxigênio, menos 2. Então, 1x, 2 vezes menos 2, eu vou igualar a menos 1, porque tem aqui carga, né? Então, x menos 4 igual a menos 1. Menos 4 passa para lá, mais 4, e fica mais 3. Então, o NOx desse nitrogênio, do nitrito aqui, é mais 3. E aqui, pessoal, x menos 2, né? Então, 1x vezes 3 menos 2 igual a 1. Então, 1x mais 3 vezes menos 2, menos 6, menos 1. Menos 6 passa para lá, mais 6 menos 1, mais 5. Então, o NOx do nitrogênio é mais 5. Então, o NOx do nitrogênio aumenta de mais 3 para mais 5? Sim. O nitrogênio tem NOx fixo mais 2. Não, a gente acabou de ver aqui, ó. Não tem NOx fixo. O nitrogênio não está lá na nossa tabela, né? O íon nitrito tem como carga total o mesmo valor do NOx do oxigênio. Oxigênio, NOx menos 2. A carga total do íon é menos 1. Então, não está certo. Ocorreu um ganho de elétrons por parte do oxigênio. Não, gente, o oxigênio aqui, ó, permanece com o mesmo número de oxidação. Então, não ganhou nem perdeu. O elemento nitrogênio é receptor de elétrons. Então, gente, o nitrogênio está indo de mais 3 para mais 5. Ele está receptor, é aquele elemento que está recebendo. Ele está recebendo elétrons? Não, ele está doando elétrons. Então, ele não é receptor de elétrons, ele é doador de elétrons. Tá bom? Atividade 3, resposta letra A. Atividade 4. O enxofre é um sólido amarelo encontrado livre na natureza em regiões onde ocorrem fenômenos vulcânicos. As suas variedades alotrópicas são o rômbico e o monoclínico. Esse elemento participa de várias substâncias e íons, tais como o SO8, o ácido sulfídrico, o dióxido de enxofre, o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, o trióxido de enxofre, o íon sulfato e o sulfato de alumínio. Determine o NOx do enxofre em cada uma dessas espécies químicas. Então, vamos escrever aqui espécie por espécie e calcular o NOx, ok? Então, S8, substância simples. Toda substância simples, NOx, 0. Então, o NOx do enxofre aqui é 0. H2S. Então, aqui, ó, hidrogênio regra mais 1, porque está ligado a metal. O enxofre é menos 1, também tabelado, porque não tem presença de oxigênio. Então, NOx do enxofre, menos 2. SO2, agora tem oxigênio na estrutura. Então, eu não sei o número de oxidação do enxofre e o do oxigênio, menos 2. Então, X menos 2, 2 vezes menos 2, igual a 0, porque a substância aqui tem NOx, tem carga neutra, né? Carga 0. Então, X menos 4 igual a 0, X passa para lá, mais 4, NOx do enxofre, mais 4. H2SO4, então, NOx do hidrogênio mais 2, do enxofre eu vou descobrir, e do oxigênio menos 2. Então, 2 vezes mais 1, 1 vezes X, 4 vezes menos 2. Então, mais 2 mais X menos 8 igual a 0. Mais 2 menos 8, menos 6. Passa para o lado de lá, mais 6. Então, NOx do enxofre, mais 6. H2SO3. Então, NOx do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2. Do enxofre vou descobrir. Então, 2 vezes o NOx do hidrogênio, 1 vezes o NOx do enxofre, que eu vou descobrir, e 3 oxigênios vezes o número de oxidação dele. Então, 2 mais X menos 6. Mais 2 menos 6 menos 4. Passa para lá, mais 4. Então, NOx do enxofre, mais 4. Vamos lá, pessoal, tá terminando. Do SO3, do trióxido de enxofre. Então, vou descobrir do enxofre, do oxigênio, menos 2. Então, X mais menos 6, né? 3 vezes menos 2, menos 6. Então, X mais 6. Então, esse é o NOx do enxofre nessa substância, mais 6 também. E do sulfato aqui, do íon sulfato. Enxofre eu vou descobrir o NOx, oxigênio menos 2. Então, 1 vezes X, 4 vezes menos 2, e eu igualo a menos 2. Então, X é 4 vezes menos 2, menos 8, igual a menos 8. Menos 8 passa para cá, mais 8, e fica mais 6.
Então, NOx do enxofre mais 6. E a última, o sulfato de alumínio. Alumínio tem NOx fixo, é mais 3. O enxofre eu vou descobrir e o oxigênio menos 2. Então, eu tenho 2 alumínios, 2 vezes 3. Eu tenho aqui, ó, lembrando que esse 3, entre parênteses, tá multiplicando aqui, ó. Eu tenho 3 íons, desculpa, eu tenho 3 ânions SO4 2-, né? Então, 3 vezes S, 3 vezes enxofre. E aqui, ó, 3 vezes 4, 12 oxigênios, né? Então, 2 vezes 3, 6, mais 3x menos 24 igual a 0. 3x mais 6 menos 24, menos 18. Passa para o lado de lá, mais 18, x vai ser 6. Então, NOx do enxofre mais 6. Ufa, acabamos! Encontramos todos os números de oxidação do enxofre em todas as espécies. Certo, pessoal? Vamos agora para a última atividade dessa semana, atividade 5. É para a gente determinar o número de oxidação para cada elemento das espécies químicas abaixo. Então, hidrogênio tem regra, tá ligado a metal é mais 1. Bromo também tem regra, porque é halogênio na ausência de oxigênio, menos 1. Então, tá aqui os NOx do hidrogênio e do bromo, mais 1, menos 2, ok? Letra B. Cloro não tem regra porque tem oxigênio, então x. E o oxigênio, menos 2. Então, x, 1 vezes x, 4 vezes menos 2, igual a menos 1. Então, x menos 8 igual a menos 1, menos 8 passa para lá, mais 8. Então, x igual a mais 7. Então, o NOx do cloro e o NOx do oxigênio, mais 7 menos 2, respectivamente. Aqui, gente, é um peróxido de hidrogênio, né? Então, hidrogênio, NOx mais 1 e o oxigênio menos 1, ok? Então, NOx do hidrogênio e do oxigênio mais 1, menos 1. Letra D, sódio. Mais 1, porque é metal alcalino, e cloro na ausência de oxigênio, menos 1. Então, NOx do sódio e do cloro, mais 1, menos 1. Brometo de manganês. Então, bromo tem regra? Na ausência de oxigênio, tem. Manganês tem? Não tem. Então, x e menos 1. Então, 1 vezes x, 2 vezes menos 1, x menos 2 igual a 0, x igual a mais 2, NOx do manganês mais 2, do bromo menos 1. E aqui, gente, último, para a gente finalizar a nossa aula. Sódio mais 1, porque é metal alcalino. Enxofre, não sabemos, porque tem oxigênio. Então, x, oxigênio menos 2. Então, 2 vezes mais 1, 2 vezes x, 3 vezes menos 2, igual a 0. Então, mais 2x menos 6 igual a 0, mais 2 menos 6 menos 4, passa para lá, mais 4. Então, 2x mais 4, x igual a mais 2. Então, NOx de todos os elementos, do sódio mais 1, do enxofre mais 2 e do oxigênio menos 2. Certo? Finalizamos, então, nossa aula. Se gostou, deixa seu like. Se teve alguma dúvida, deixe sua pergunta. Até a semana que vem. Tchau, pessoal!